Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos dando início a mais este culto, um culto de Santa Ceia. Eu gostaria de te convidar a você aquietar o seu espírito, o seu coração e tirar esse tempo para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus que tem feito maravilhas, ao Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ok? Então, para nós darmos início, eu gostaria de orar com você, aí onde você está, para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus. Oramos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por essa semana que se passou, onde mais uma vez nós desfrutamos da Tua graça, da Tua bondade. Nós te agradecemos. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou, que nós possamos aprender de Ti, através da Tua palavra e também engrandecer o Seu nome através dos louvores. É o que nós te pedimos, que o Teu nome essa noite seja exaltado e glorificado. Edifica, Senhor, a Tua igreja, move o nosso coração, abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender aquilo que será falado essa noite. É o nosso desejo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, gostaria agora de convidar a Bela para juntos a gente fazer a leitura da Palavra de Deus. Boa noite, irmãos queridos. Mais uma vez uma alegria estar aqui junto com vocês. Espero que todos estejam bem. E os convido agora, então, para abrirem suas Bíblias no Salmo 149. Eu vou dar alguns instantes para vocês abrirem, ok? Abram suas Bíblias no Salmo 149. Peço que leiam comigo as partes que estiverem em negrito. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem seu nome com danças. Cantem a ele louvores com harpas e tamborim. O Senhor se agrada do seu povo. Ele coroa os mansos com a salvação. Exultem de glória os santos. Cantem de alegria nos seus leitos. Os altos louvores de Deus estejam nos seus lábios, e na sua mão a espada de 2 gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com correntes de ferro,
e executem sobre eles a sentença escrita. Esta será a honra para todos os santos. Aleluia. Gostaria de chamar agora os nossos irmãos do louvor para juntos cantarmos. Boa noite a todos. Falam do que fazes tuas mãos, os rios, as
Agora então eu convido a todos vocês que estão aí em casa a fazer uma oração e vocês podem acompanhar essa oração comigo ali no telão. Deus soberano, podemos dançar e cantar de alegria, porque Tu nos chamaste para sermos Teu povo e nos deste a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Protege-nos com a Tua graça e encoraja-nos com o poder do Teu Espírito, para que possamos lutar fielmente pela paz e pela justiça em todos os lugares. Amém. Boa noite, irmãos queridos. Queria te convidar para você se acomodar aí confortavelmente no seu sofá, na cadeira, na cama, no trabalho, em casa, onde você estiver, para nós termos um tempo de meditação, de estudo e reflexão na Palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, ok? Um momento super importante do culto, então eu convido você para se acomodar aí, tentar não levantar, ok? Prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. E eu queria começar fazendo mais uma oração, tá bom? Então, convido você a fechar os seus olhos. Meu Deus querido, nas Tuas mãos está, Senhor, as nossas vidas, minha vida, a vida dos meus irmãos aqui na transmissão do culto, a vida dos meus irmãos e amigos, Deus, em casa. E eu peço a Ti, Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, a Tua Palavra, para que, Senhor, a Sua Palavra possa, Senhor, entrar nas nossas vidas e frutificar em nome de Jesus. Então abençoa os meus irmãos queridos nesse instante da ministração da Palavra e que o poder do Senhor e a graça do Senhor possa fluir e alcançar as nossas vidas, trazendo transformação, renovo, ânimo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão, se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 43. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 43. O tema dessa mensagem, que está dentro de uma série maior que nós estamos fazendo no Evangelho de Marcos, que é Jesus, sua vida dá sentido à nossa vida, mas o tema dessa mensagem é o reino de Deus e a realidade invertida. O reino de Deus e a realidade invertida. Marcos 14, vamos ler do 43 ao 52, ok? Você pode acompanhar a leitura na projeção ou fazer a leitura aí na Bíblia junto com você, tá bom? Então, Marcos 14, 43. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levam-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Os homens então agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo,
ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Bom, nós estamos por assim dizer, no capítulo final da vida e do ministério de Jesus. Após participar da ceia pascal com seus discípulos, celebrar a ceia do Senhor junto com eles e passar as suas últimas preciosas informações aos 12 discípulos, que viriam ser os 12 apóstolos, Jesus então vai com eles até o Monte das Oliveiras, sai de Jerusalém e vai até o Monte das Oliveiras, fora das muralhas, bem próximo de Jerusalém, a fim de orar. Porque Jesus sabia que a sua hora estava próxima e ele estava muito angustiado com o que viria a acontecer. Lembre, já é madrugada da sexta-feira santa, o dia que o nosso Senhor foi crucificado, morreu na cruz. O verso 43 que nós acabamos de ler, diz que ao final desse período de oração, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras para orar, ao final desse período, chega Judas com um grupo de guardas e pessoas do templo, responsáveis pela religião, pelo templo. E todos estão armados de espada e porretes e eles vêm para prender Jesus. O versículo 45 diz então que Judas se aproxima de Jesus e dá um beijo em Jesus. Nós estamos num ambiente penumbro, escuro. Então eles dão um beijo em Jesus. Porque este era o sinal, esta era a deixa combinada com os guardas. Aquele quem eu beijar é Jesus. E aí vocês podem prendê-lo. O versículo 46 diz que assim que ele fez isso, os guardas então agarraram e prenderam Jesus, manietaram Jesus. Nesse mesmo momento que Jesus está sendo preso, um dos 12, um dos discípulos de Jesus, reage e corta a orelha do servo do sumo sacerdote com a sua espada. Marcos, quem escreve esse evangelho que nós lemos, Marcos não diz quem fez isso. Mas João, no seu evangelho, diz que foi Pedro. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. E após Pedro então ter feito isso, Jesus milagrosamente pega e cola de volta a orelha do servo do sumo sacerdote. E então reconhece que a sua prisão e essas coisas que estavam acontecendo era necessário acontecer para que as escrituras se cumprissem, para que as profecias a respeito desse momento se realizassem. E então no versículo 50, os discípulos, depois que Jesus foi preso, os discípulos assustados, todos eles, fogem para salvar as suas vidas. E o versículo 52 fala que inclusive um jovem que estava acompanhando Jesus, naquele momento com os seus discípulos, e estava coberto apenas de um lençol, quando os guardas tentaram agarrá-lo, segurar o lençol e ele deixa o lençol para trás e sai correndo. Mas esse jovem só estava com o lençol. E a Bíblia diz que ele saiu correndo peladão, nu. Timothy Keller, um autor que eu gosto muito, os irmãos já devem ter percebido, porque volta e meia eu cito ele aqui. Timothy Keller, em seu livro A Cruz do Rei, comentando essa passagem, ele sugere uma ilustração que eu tentei montar aqui na apresentação. Ele sugere uma ilustração. Imagina que você passa por uma senhora bem idosa numa determinada noite, num local um tanto deserto, escuro. Ela está sozinha e ela está carregando uma bolsa bastante chamativa ou convidativa. De repente, lhe vem o pensamento que seria extremamente fácil para você atacar essa senhora idosa, essa velhinha, e tomar-lhe a bolsa. Mas é claro que você não faz isso. Por que não? Por que você não faz isso? Há duas respostas possíveis para essa pergunta, diz Timothy Keller. A primeira resposta é a resposta de uma cultura pautada na honra e na vergonha. E essa cultura pautada na honra e na vergonha
diz que se você fizesse tal coisa com essa velhinha, você seria um crápula, você seria um ser desprezível, um ser indigno, um monstro. As pessoas o desprezariam porque você se provaleceu de uma pessoa mais fraca, você abusou de uma pessoa com menor força que você. Essa abordagem ética é baseada na preocupação consigo mesmo. Você está pensando quase que inteiramente em você. Está pautando a sua decisão de não atacar a velhinha e roubar-lhe a bolsa em questão de honra e reputação. Mas Tim Keller, ele também diz que há uma outra linha de raciocínio que também nos ajuda a refrear essa ação de tomar a bolsa da velhinha. De acordo com essa linha, você imagina quão doloroso vai ser para essa senhora ser assaltada. Quão penoso vai ser para essa idosa ficar sem os seus recursos, o seu dinheiro que estavam na bolsa. Você pensaria o que pode acontecer com ela e com aquelas pessoas que dependem do seu auxílio se ela ficar sem o dinheiro que foi roubado na bolsa. Essa é uma ética que preocupa-se com o outro, bem diferente da outra linha que eu acabei de falar. Mas eu pergunto para você, quantos de vocês tomariam a bolsa da senhora idosa? Claro que eu imagino que ninguém de todos vocês que são pessoas civilizadas que estão me assistindo nesse momento, eu imagino que ninguém tomaria a bolsa da idosa. Mas qual linha você tomaria para fazer tal decisão? A primeira ou a segunda? As pesquisas mostram que a maioria das pessoas seguiriam a segunda linha. Talvez você não saiba, mas o conceito de colocar a outra pessoa em primeiro lugar antes de você mesmo é uma ideia que nasce com o cristianismo, é uma ideia oriunda da fé cristã. O sistema baseado na cultura de honra e reputação era o que dominava as culturas até a chegada do cristianismo. Um sistema baseado na honra mostra a ética de alguém que se preocupa apenas consigo mesmo. Enquanto um sistema baseado na caridade, no interesse pelo outro, mostra uma ética que se preocupa com o outro além de você mesmo. O que nós vemos hoje em dia em nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, é que há um forte discurso contra o cristianismo. Há uma forte animosidade com aqueles que professam a fé no Senhor. Mas Timothy Keller, no livro, também diz que, na verdade, essa animosidade e esse discurso contra o cristianismo é apenas de boca para fora. Porque, na prática, essas pessoas que têm um sentimento ruim com a fé cristã, na prática, o anseio do coração dessas pessoas, no fundo, não é um anseio contra o cristianismo, mas é um anseio por mais cristianismo. Ou, no mínimo, um anseio por encontrar uma vertente mais pura dessa fé cristã. Os valores e os princípios do reino de Deus, ensinados por Jesus e propagado pelos seus seguidores ao longo dos séculos, ainda exercem grande influência sobre a sociedade ocidental, a sociedade contemporânea. Graças a Deus, eu acredito que é por isso que a nossa sociedade ainda não ruiu. Por todo o Evangelho de Marcos, que estamos quase terminando de expor aqui nessas pregações do domingo na Igreja Fé e Vida,
por quase todo o Evangelho de Marcos e também nos demais evangelhos, Jesus ensina sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, e também sobre o reino desse mundo. Essas duas temáticas ocupam muito do ensino de Jesus. Timothy Keller diz que um reino é uma forma de organização, ou uma forma de organizar as coisas para que elas funcionem bem. Então isso é um reino, uma forma de organizar as coisas para que elas funcionem bem. Por exemplo, quando um novo técnico assume a equipe esportiva que você torce, ou um novo gerente assume a empresa e começa uma nova administração, muitas vezes, dependendo do caso da empresa, se torna necessário as pessoas pendurarem lá uma faixa dizendo sob nova direção. Estar sob nova direção significa que as coisas agora serão diferentes. Há uma nova ordem para as coisas serem feitas. Há um novo conjunto de valores e princípios e prioridades que vão nortear e reger essa empresa. A velha ordem ficou para trás, foi abolida e a nova ordem foi instituída. O reino de Deus é essa nova ordem no mundo. Sua lista de valores, de prioridades e de princípios estão cheias no Novo Testamento, mas de uma maneira bastante clara, talvez a melhor registro tão claro de uma lista de valores a gente pode encontrar nas bem-aventuranças que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ou no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Ali está um belo exemplo de uma lista de valores do reino de Deus, essa nova ordem estabelecida sobre o mundo. O que percebemos então em nossa sociedade é que existe uma inversão de valores. Nós percebemos que a realidade da vida ela está invertida. Os cristãos que fazem parte do reino de Deus, que abraçaram essa causa, que seguem esses valores, os cristãos eles valorizam o que o mundo considera insignificante e suspeitam daquilo que o mundo considera desejável. As coisas que o mundo coloca no fim da lista estão no topo da lista do reino de Deus. Então há uma inversão da realidade. O que está no topo da lista do mundo é o poder, o dinheiro, o sucesso, o controle, o reconhecimento. Mas o que está no topo da lista do reino de Deus é a humildade, a abnegação, a fragilidade, a caridade, serviço. Esses dois reinos, o reino de Deus e o reino desse mundo, esses dois reinos, esses dois sistemas de governo, essas duas maneiras de administrar a realidade, se encontraram de forma bastante dramática no jardim do Getsemane. E também se encontram, talvez de uma forma também dramática, nas nossas vidas. E eu quero apresentar 2 pontos desse drama desses dois reinos. Eu quero apresentar para você 2 pontos. O primeiro ponto desse drama é a verdadeira revolução. E então eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler do 43 ao 46 novamente, do 48 e 49. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e correntes. Ora, a minha leitura deve estar diferente da que está projetada. Ora, o traidor tinha-lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e prenderam. 48. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e corretes para prender-me como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando,
e não me prendestes, contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Bom, Judas e o grupo vêm até Jesus armados de espadas e porretes. Eles vêm para encontrar Jesus no Monte das Oliveiras, eles vêm preparados para a guerra, para o embate, para a peleia. Afinal de contas, Jesus ensinava constantemente sobre o reino. E todo reino tem a seu dispor uma força de guerra, e essa força, ela é muitas vezes usada para chegar ao poder. Então eles vêm armados, porque eles acreditam também na força da espada. Mas Jesus pergunta para eles: por acaso estou na frente de alguma rebelião para vocês virem a mim com espadas e porretes e com força militar? Eu estou à frente de alguma rebelião, por acaso? Uma rebelião é um movimento que recorre a táticas violentas para derrubar a ordem vigente e tomar o poder, estabelecendo então uma nova ordem. Isso é uma rebelião. Judas e sua turma vieram com espadas porque acreditavam que Jesus estabeleceria sua nova ordem pelo método tradicional, pelo método natural, ou seja, por meio da força, por meio da tomada do poder, ou seja, pela espada. Ao que Jesus responde para eles quando eles aparecem lá com todo um aparato de guerra: vocês não me conhecem, pelo visto. Nada sabem sobre a natureza da minha missão e nada sabem sobre o reino que eu pertenço. O reino de Deus é diferente do reino desse mundo. O reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, é absolutamente diferente do reino desse mundo. No reino de Deus, é como Zacarias profetizou no capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, disse Zacarias. E assim é o reino de Deus. Então, o reino de Deus e a revolução que o reino de Deus faz é um tipo diferente de revolução. Eu posso dizer que o que Jesus fez foi e é a maior revolução que a história humana já viu. Porque as revoluções desse mundo, normalmente, elas mantêm os mesmos valores no topo da lista. Troca-se um grupo que está no poder, mas os mesmos valores permanecem. Não é uma revolução de verdade. São só de fachada. O dinheiro, o poder, o controle, a política estão sempre em primeiro lugar. Jesus não estava colocando um novo grupo de pessoas no poder. Ele estava trazendo uma nova forma, totalmente diferente de administrar a realidade, que é o reino de Deus. Mas Judas não foi, pelo jeito, o único que não compreendia o reino de Deus. Marcos fala de um dos que estavam com Jesus lá no Monte das Oliveiras, naquela noite, e Marcos diz que, no versículo 47, que ele tomou a sua espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote no momento que estavam agarrando Jesus. João disse que era Pedro. Então, Pedro, que teria cometido esse ato, Pedro, ele andou com Jesus, lembra? Ele é um homem que andou 3 anos com Jesus, esteve todos os momentos com Jesus. Ele ouviu os ensinos preciosos de Jesus, experimentou as realidades do reino de Deus e as verdades daquilo que Jesus pregava a respeito do reino. Mas na hora da crise, na hora do aperto, da pressão, qual foi a sua reação? Sua reação foi sacar a espada e apelar para a força.
Interessante o nosso irmão Pedro. Irmãos, você não percebe alguma familiaridade? Não é mera semelhança. Infelizmente, somos muito parecidos com Pedro. Dizemos que somos pessoas civilizadas, pessoas da paz. Somos favoráveis à justiça, favoráveis à equidade, somos do bem. Mas na crise, na tensão, no calor do momento, sempre puxamos a espada. E acabamos decepando a orelha de alguém, do nosso próximo, do nosso cônjuge, do nosso irmão, do pastor. Cantamos e falamos do reino de Deus, mas seguimos a ordem do reino desse mundo. Temos a espada na mão, a espada no topo da lista, junto também com o valor extremo ao dinheiro, poder, sucesso e reconhecimento. Lamentavelmente. Mas Jesus está dizendo para Pedro, para todos aqueles que estavam ali naquele momento, e também para todos nós, o meu reino é completamente diferente. E é deste modo que eu vou fazer a revolução, que eu vou mudar as coisas. Eu colocarei os outros em primeiro lugar antes de mim mesmo. Eu amarei os meus inimigos. Eu orarei pelos que me perseguem. Eu não vou pagar o mal com o mal, mas eu vou pagar o mal com o bem. Eu abrirei mão do poder e da minha vida. A minha revolução, ela será feita sem espada. E ela será a verdadeira revolução. No topo da lista estará a caridade, a humildade, a abnegação, a fragilidade, o serviço ao próximo. Não será só de fachada, porque não será apenas um novo grupo assumindo o poder, mas será novos homens ressurgindo, uma nova humanidade, uma nova sociedade, um novo céu e uma nova terra. Queridos, eu agora então quero levar aqui vocês ao segundo ponto desse drama do encontro desses dois reinos no jardim do Getsemane. E o segundo ponto é a revolução invertida. O primeiro é a verdadeira revolução. O segundo é a revolução invertida. E eu queria agora novamente ler com você o que diz o Evangelho de Marcos. O que está projetado, se eu não me engano, está na NVI, mas eu vou ler na revista atualizada. Que diz: então, deixando-o todos, fugiram. Seguiu um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu, desnudo, pelado. O versículo 50 diz que, depois que Jesus foi preso, todos fugiram, todos o deixaram. Na primeira prova de fogo, dá para se dizer, ao longo de todos os 3 anos, teve algum outro momento, um tempo tenso, com risco de vida, no meio do mar, tempestade, alguma afronta com os líderes dentro do templo, mas na primeira real prova de fogo, todos aqueles que andaram com Jesus nos últimos anos o deixaram e fugiram. Os 11 fugiram. E um jovem que o acompanhava também fugiu. A tradição diz que esse jovem possivelmente é o próprio Marcos, que era um jovem na época que estava lá. A tradição cristã diz, a Bíblia não dá nome a esse jovem. Só que esse jovem fugiu pelado porque perdeu o lençol que estava ao redor dele na fuga. Por que esse jovem estava pelado, estava com lençol? Eu não sei, irmãos. É uma das perguntas que eu quero perguntar quando chegar no céu. Mas o fato é que esse jovem fugiu peladão. Então todos, sem exceção, falharam com Jesus. Ao narrar essa história do jovem que fugiu nu
e só tem aqui no Evangelho de Marcos, não é à toa, ele quer nos comunicar alguma coisa. Mas ao narrar essa história do jovem que fugiu nu, talvez Marcos pode estar querendo nos lembrar da história de um outro jardim, de uma outra história que aconteceu muito tempo atrás, que era o Jardim do Éden. Lá, outras duas pessoas, também nus, foram postas à prova e também falharam. De uma forma ou de outra, todos ao serem testados, tanto no Éden como no Getsemane, todos falharam. E de alguma maneira falharam porque usaram a espada. E então fugiram envergonhados. Mas irmãos, tem algo diferente aqui. Nesse outro jardim, no Getsemane, há um homem que vai passar no teste e que não falhará. É o nosso Senhor, Jesus. Jesus, ele permanece firme. Ele não pensa em si mesmo. Ele não foge da raia. Ele enfrentou a espada desse mundo. E ainda algo pior. Ele enfrentou a espada da justiça divina. Depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o livro de Gênesis nos diz que Deus colocou nas portas do Éden, e Éden significa lugar de delícias, o local da habitação de Deus, Deus colocou lá um anjo com uma espada flamejante, que é o anjo da justiça. E agora, Adão e Eva, ou a humanidade, por causa desse anjo que está na porta do Éden, eles não têm mais como regressar à presença de Deus. A presença de Deus se fechou para eles, e o local de delícias. O único jeito é a humanidade enfrentar o anjo e a sua espada flamejante. Mas o problema é que homem nenhum é capaz de enfrentar o anjo com a sua espada e prevalecer. Mas Jesus, naquele outro jardim, há 2000 anos atrás de nós, encarou a espada deste mundo, e a pior espada, como eu disse, a espada da justiça divina, e triunfou na cruz. Naquele jardim, ele permaneceu firme, ele não fugiu, ele não desistiu, ele ficou firme por Adão, ele ficou firme por Eva, ele ficou firme por mim e por você. O tema desta mensagem é o reino de Deus e a realidade invertida, porque a ênfase que há nesse mundo que nos cerca, a ênfase que a cultura dá às questões de poder, de reconhecimento, de sucesso pessoal, parecem-nos muito convincentes. Parece ser o certo, o caminho a ser trilhado. Enquanto que a abordagem do reino de Deus ensinada por Jesus, voltada ao serviço, ao altruísmo, ao sacrifício, à abnegação, parece antinatural. Parece até um tanto impossível de ser praticado. Inclusive em termos emocionais e psicológicos. Quem ouve Jesus falar que ele valoriza a fraqueza, que ele valoriza o sofrimento, a humildade, logo pensa, isso é loucura, isso aí é masoquismo, isso não é saudável, não tem como viver desse jeito, ensinado por Jesus. E sabe de uma coisa? Você tem a absoluta razão em pensar isso. Quando vemos Jesus cuidando dos pobres, perdoando os seus agressores, os seus inimigos, sacrificando a sua vida em função daqueles que não merecem, vivendo uma vida de amor, piedade e serviço ao próximo, preocupando-se com o outro antes de si mesmo, dizemos: eu nunca conseguirei viver assim como Jesus. E você está certo. Não conseguiremos mesmo. Ter Jesus apenas como um exemplo a ser seguido, vai acabar com você.
mas ter Ele em seu coração, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador, então Ele salvará a sua vida. Na cruz, Jesus recebeu o que não merecia, para que eu e você recebêssemos na nossa realidade de vida o que Ele merecia. Quando você compreender toda essa inversão e compreender que tudo isso foi por você, quando isso calar no seu coração, quando a cegueira dos seus olhos forem desfeitas, então você mudará, eu tenho certeza. Quem vive segundo a lógica desse mundo, nós sabemos que faz qualquer coisa para estar por cima, para ter o controle, para estar no poder. Faz qualquer coisa para não perder o emprego. Faz qualquer coisa para realizar um bom negócio ou para não perder um bom negócio. Se precisar, mente. Se precisar, rouba. Se precisar, engana, trai. E faz isso sem pensar muito. Mas quem vive pelas regras do reino de Deus, sabe que perder o emprego, perder um bom negócio, perder talvez até mesmo a reputação, não é nada agradável, dói. Mas sabe também que a dor e o sofrimento decorrente dessas coisas, muitas vezes são sinais de que o reino de Deus está próximo. Conforme diz Mateus, capítulo 16, 25, quem perder a sua vida por amor de mim, por minha causa, achá-la-á. Os cristãos verdadeiros, eles são livres, livres para abrir mão de poder, livres para abrir mão de dinheiro e de reconhecimento, porque essas coisas não estão mais no topo de sua lista. E por isso, então não controla mais as suas vidas, seus desejos, anseios e paixões. Quando vemos que fomos justificados, salvos, adotados, remidos por Cristo, de maneira gratuita, sem que merecêssemos, e mais, e somos amados por Deus, com o mesmo amor que Deus tem por Jesus, esse mesmo amor que Deus tem pelo seu Filho, Ele tem por nós. A realidade volta ao eixo normal. Isso muda a maneira como olhamos para o poder. Isso muda a maneira como olhamos para dinheiro, posição social, reputação, reconhecimento. Essas coisas não mais nos controlam. Somos pessoas livres. Trabalhamos ainda. Sonhamos ainda. Desejamos ainda. Queremos crescer. Mas isso não mais nos define. A força que move esse mundo não é mais a força que move as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a espada está perdendo a força na vida daqueles que pertencem a Cristo e estão debaixo do governo do reino de Deus. Porque o reino deste mundo está sendo substituído em seu coração e o reino de Deus está crescendo. A falta não é mais aquilo que te move a agir. A falta não é mais o que determina a sua agenda, mas sim aquilo que você é em Cristo, mas sim aquilo que você já tem em Cristo. Então, a partir desse deslumbre, desse entendimento do Evangelho, daquilo que Cristo e o seu reino, os seus princípios significam e são, nós somos tomados de uma imensa satisfação que enche a nossa vida e que nos impulsiona todo novo dia. Queridos, você que me ouve, você que está aí até agora, não viva pela espada. Não saque a espada nos momentos de crise, de pressão da sua vida.
Subverta a crise. Vença o mundo com a sua fé, com a esperança e com o amor. Só o reino de Deus permanecerá de pé. Faça parte dessa revolução do bem. Seja um discípulo de Jesus. Obedeça a sua palavra. Siga os seus preceitos. E a inversão vai acontecer na sua vida. Não é que os cristãos é que têm uma lista invertida. Os cristãos passaram a viver a realidade verdadeira. Mas aquele que está longe do reino de Deus e longe de Cristo, sim, está vivendo de cabeça para baixo. Só o reino de Deus é que vai ficar de pé. Faça parte dessa revolução, seja um discípulo de Jesus. Amém? Quero convidar você para baixar sua cabeça e nós fazemos uma oração. Querido Deus, eu quero colocar agora diante do Senhor cada um dos meus irmãos e todos aqueles que participaram desse culto e ouviram toda essa mensagem. Deus, em uma parte ou toda ela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, assim como no Getsemane, Deus, havia ali, Deus, uma briga entre dois reinos. Deus, também muitas vezes, Senhor, há uma briga, uma disputa pelas nossas vidas. Deus, no reino de Deus e o reino desse mundo. Senhor, o reino desse mundo é mau, é podre, é detestável. Deus, ajuda-nos a perceber as artimanhas e os valores e princípios errados desse mundo que ainda estão nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, verdadeiramente a abraçar o Teu reino, abraçar a Sua causa e o Seu discurso e viver por ela. Deus, porque o Seu reino é que vai prevalecer. O Seu reino é infinitamente melhor. Senhor, ajuda-nos a sermos, Senhor, dessa nova sociedade, a sermos, Deus, dessa nova humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a ser bênção àqueles que precisam do abençoador. Em nome de Jesus, abençoa meus irmãos na sua vida espiritual. Abençoa os meus irmãos que estão abatidos, cansados, sendo achatados e oprimidos pelas realidades desse mundo caído. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar e a viver antecipadamente as realidades do reino que já chegou, mas que um dia se manifestará plenamente. Deus, que nossa vida seja um reflexo, que brilhe a glória do Teu reino. Ajuda-nos, Santo Espírito de Deus, nas nossas incapacidades, na nossa fragilidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver piedosamente e de maneira santa que glorifique o Teu nome. Sem a Sua ajuda nós não conseguiremos. Então nos submetemos a Ti, Deus, e reconhecemos que o Senhor é bom, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Te amamos, Senhor. Entra no coração das pessoas que estão aí me ouvindo e que não Te conhecem. Não Te conhecem de uma maneira pessoal, amiga. Entra nas suas vidas, Deus, e faz morada ali, e que de fato essas pessoas possam tê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor Jesus e o seu reino cresça todo dia na sua vida. Nós passamos agora para um outro momento aqui da nossa reunião, do culto, que é o momento da ceia do Senhor. Então agora eu convido você que está em casa, que está aí, que deixe próximo de você os elementos da ceia. Como ainda não temos culto presencial, mas logo voltaremos a ter. Não queremos deixar os irmãos sem a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é um instrumento de graça poderoso, e como é da nossa origem crer no sacerdócio universal de todos os cristãos. Então eu sei que você que teme a Deus, tem Jesus no coração, você pertence a esse reino, então você é um sacerdote e você não precisa de alguém te mediando, você mesmo vai orar por esses elementos, consagrá-los e tomar, ou sozinho ou com aquelas pessoas que estão com você aí assistindo essa transmissão. Mas faça isso se você pertence a Cristo, se você é do reino de Deus, se você está em comunhão com a igreja e você pertence a uma igreja local. Faça isso mediante esses requisitos para que isso aqui seja bênção na sua vida e não algo ruim. Ok? Então, quero convidar você a tomar aí o pão e suco ou vinho, distribuir para as pessoas que estão com você e com reverência no coração
participarmos todos, então, desse momento tão especial, tão maravilhoso, de renovação, de aliança, de renovação, de compromisso com Deus. A ceia não é instrumento de condenação, a ceia sempre é instrumento de bênção. Esse é o momento de você renovar os seus votos, o seu compromisso com o Salvador, se você não tem andado firme, se você não tem andado comprometido, se você tem andado distante, se você não tem buscado a Ele. Este é o momento da ceia, de renovar os seus compromissos. Então, faça isso. Por isso, antes de ler o texto aqui, eu queria fazer mais uma oração com você, uma oração de confissão, uma oração de pessoas que sabem que são pecadoras e que, se não fosse por Jesus, estaríamos perdidos, destinados ao fogo eterno, mas Jesus nos resgatou e nos convidou a participar desse banquete. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui segurando o cálice, segurando o pão, não porque somos dignos, não porque tivemos um convite VIP, porque somos melhores do que outras pessoas na terra. Estamos aqui porque o Senhor nos encontrou. O Senhor, desde antes da eternidade, nos escolheu, nos chamou para ser seu e nós pertencemos a Ti. E não é porque nós merecemos, é porque o Senhor é bom demais, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, e o Senhor estendeu essa graça sobre as nossas vidas. Deus, e nós sabemos que somos pecadores e falhos e fazemos tantas coisas erradas e quebramos a Sua lei. Por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas transgressões, pelas nossas birras, maus criações, ofensas a Ti, Deus, e ofensas ao próximo. Nos perdoe, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o que o Senhor fez na cruz foi perfeito, e uma gota do Seu sangue apenas, Senhor, purifica todos os pecados, meu e de toda a humanidade. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue vertido na cruz, que me dá uma nova chance, que me põe debaixo de aliança. Eu te louvo, Senhor, pelo perdão dos pecados e pelo maravilhoso privilégio de participar desse momento glorioso contigo, da ceia do Senhor. Pai, muito obrigado pelo perdão e pela dádiva da mesa, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, se você voltar aí uma página, talvez, na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu quero ler do versículo 22 ao 26. Foi um momento que Jesus instruiu, ensinou sobre a ceia do Senhor durante o jantar pascal. E enquanto comiam, 14, 22, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus, naquela noite, ele pegou o pão e disse: olha, esse pão é o meu corpo. E esse é o corpo, no meu corpo eu vou levar todos os pecados. No meu corpo vai receber o castigo de morte, o castigo da nossa desobediência, as consequências do nosso pecado. A nossa sentença, Jesus recebeu. E quando ele levou sobre si e morreu na cruz e derramou o seu sangue foi aquilo que deu início a essa nova ordem que entrou neste mundo e que vai tomando conta desse mundo até o dia que Jesus voltar, quando será pleno. É a nova aliança, é o reino de Deus, o seu sangue que foi derramado na cruz para perdão de todos os nossos pecados, tornando possível participarmos desse momento, possível sentarmos à mesa junto com a Trindade. Então, queridos, eu quero orar por esses elementos junto com você aí. Pai querido, eu abençoo agora, Senhor, o pão e abençoo, Senhor, o vinho, o suco, Senhor, que está aqui nas minhas mãos e que está nas mãos dos meus irmãos, nas suas casas. Deus, nós abençoamos, porque somos sacerdotes do Deus vivo. Deus, abençoamos esses elementos para podermos, Senhor, participarmos da ceia do Senhor. Deus, e nós entendemos que eles não são apenas pão e apenas vinho, Deus, mas junto com esses elementos tem graça infundida, tem presença do Senhor que abençoa, que auxilia, que transforma, Deus, as nossas vidas. E Deus, ao comermos esses elementos, também nos alimentamos verdadeiramente do corpo e do sangue de Cristo, santificando e abençoando as nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Então tome o pão
que o Senhor disse que é o seu corpo, e participe da ceia do Senhor. Foi por você e foi por mim, meu irmão. Agradeça ao Senhor. Pelo pão da vida. Amém. O Senhor também ergueu o cálice e disse que era o seu sangue. Tomamos todos. Amém? É o sangue da nova aliança. Antes de nós caminharmos para o fim dessa reunião, queria, em forma de agradecimento e fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a orar ao Pai, eu quero orar a oração modelo, a oração que o Senhor Jesus ensinou. Eu queria convidar você que está em casa a fazer isso comigo. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Queria passar uns avisos para você, e aí nós encerramos a transmissão. Mas os avisos são importantes, ok? Nós nos reunimos na terça-feira para estudar e orar, que são os nossos PGs. Então, terça-feira, às 20 horas. Só que nessa terça passada, nós fizemos uma atividade especial, uma palestra sobre a visão cristã sobre o aborto e o posicionamento do cristão diante das controvérsias últimas. E nessa terça, agora, nós não vamos realizar o PG. Então, terça-feira não vai ter PG. Tire aí uma folga, irmãos, na terça-feira, faz uma janta com a patroa, um jogo com as crianças, faz alguma coisa diferente. Terça-feira nós não vamos ter o PG, porque eu e o Adrian, que geralmente lideramos o PG, nós vamos estar participando de um evento online, de um congresso, então a gente não vai poder realizar, então nós vamos dar essa folga, tá bom? Mas toda terça, essa foi a exceção, toda terça nós temos PG. Também peço para você, está começando o mês, eu peço para você abençoar-nos com seus dízimos e com suas ofertas, por meio do depósito bancário, pela conta da igreja que está aí projetado, né? De caixa para caixa é tranquilo, senão você precisa pegar o CNPJ da igreja para fazer a transferência se é de um outro banco. Né? Faça isso com generosidade, faça isso porque você está feliz de investir no reino de Deus. Fé e vida é uma parte desse reino e nós precisamos da sua contribuição e não estamos tendo culto. Então, honre a Deus, honre essa igreja, abençoando com suas ofertas e dízimos, ok? Também lembramos que nós criamos aí uma diaconia emergencial em função da pandemia, de todo esse tempo que as pessoas estão sem emprego, com salário reduzido e o dinheiro ficando pouco. E nós gostaríamos que você entrasse em contato com essa diaconia, se você precisar de um recurso financeiro, se você precisar de uma conversa, um conselho, de alguma espécie de auxílio, fazer compras, ir na farmácia, né, porque você entrou em quarentena, você não pode sair, é do grupo de risco, entre em contato com o grupo de diaconia, deixe-nos servir você, porque nós queremos ser os braços de Cristo abençoando a sua vida. Então essa diaconia existe, está se estruturando para melhorar os seus serviços, já fez várias atividades ao longo do mês de agosto, que domingo que vem vai ter uma prestação de contas. Então procure, ok? Ou também fique tranquilo e não se ofenda caso eles procurem você. Também lembrar os irmãos que se prontificaram a dar a oferta emergencial, sacrificial para os missionários na Europa que
tem os seus recursos reduzidos em função da desvalorização do real e depende do real para sobreviver lá. Então nós fizemos aí uma oferta especial de 2 meses e aqueles que já ofertaram o primeiro mês, estou lembrando você para fazer a sua contribuição, entregando para mim, se você me encontrar, ou fazendo depósito na conta da igreja e mandando um aviso para que a gente saiba que essa contribuição é para essa oferta especial. Não esqueça, tá bom? Se você puder fazer isso até o dia 10 por aí, fica ótimo. E lembrando que começamos segunda passada, o gabinete pastoral. O que é isso? É um tempo que eu disponibilizei para nós termos encontro online, não é presencial, não é pessoal, a gente é através de uma videochamada, provavelmente pelo WhatsApp, onde eu disponibilizo para você 1 hora. Então é das 8 às 9, das 9 às 10 e das 10 às 11, na segunda-feira, toda segunda-feira. Um horário para nós orarmos juntos, se você estiver muito angustiado, um horário para você ter um aconselhamento bíblico, tirar dúvidas a respeito de coisas que estão te incomodando, desabafar, falar de situações que você está enfrentando. Queridos, eu estou lá, estou esperando o seu agendamento. Você pode pegar o telefone aí e mandar um WhatsApp. Semana passada eu mandei umas 10 mensagens para o pessoal. Perdão, irmãos, eu me confundi. Mas deu resultado, porque a gente encheu aí 2 semanas da clínica do gabinete pastoral. Mas está aberto, então agende seu horário, pode ser um dia, talvez a gente pode ter mais horários continuado. É um momento que eu gostaria de ter com você. Às vezes a gente não tem, a vida é corrida. Eu sou bivocacionado, covocacionado, então a agenda fica mais curta. E eu queria muito te ver, falar com você, saber dos seus problemas, o que está te incomodando. Temos um tempo juntos, tá bom? Então agende seu horário, tá bom, queridos? É isso. Queremos fazer mais uma oração e terminar esse culto então. Senhor Deus, queridíssimo és tu, nós te louvamos e te bendizemos por toda a dádiva, graça, perdão, tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará pelas nossas vidas. Muito obrigado. Abençoa os irmãos, abençoa a igreja Fé e Vida, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, o pai, a mãe, os filhos, protege-nos nesse tempo de pandemia, livra-nos, Senhor, da Covid, livra-nos, Senhor, de termos complicações. Abençoa, Senhor, a harmonia no lar, abençoa os casamentos, abençoa a saúde física, emocional, espiritual, fortalece a fé e concede uma semana próspera e abençoada a todos os meus irmãos, em nome de Jesus, e que nessa guerra, Deus, do reino desse mundo e do reino de Deus, nós estejamos conscientes e definitivamente, Deus, do lado do reino do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que teu reino, Deus, nos influencie, que o teu reino, Deus, nos conduza, Deus, durante os nossos dias, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão de Deus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, não seja pouco, mas seja abundante sobre a sua vida durante toda esta semana, em nome de Jesus. Amém? Uma abençoada semana, abraça a pessoa que está com você, e até o nosso próximo domingo.